Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós. Estamos reunidos para mais um devocional, Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Esse é o desejo do meu coração. E eu creio que se você está aqui comigo, é o seu também. A cada encontro, a cada devocional, a cada palavra ouvida, que a gente venha permitir que o Espírito Santo entre e faça uma limpeza, que diminua o nosso eu para que ele cresça cada vez mais em nós. Amém? Já quero convidar você a orar junto comigo, convidando ele, que é o único que pode fazer por nós aquilo que ninguém pode. Sem ele isso daqui não poderia acontecer. Então eu preciso da presença dele, você precisa da presença dele. É por isso que nós vamos convidá-lo a estar aqui conosco. Pai amado, poderoso, eterno Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, nosso advogado, nosso intercessor. Espírito Santo, aquele que ficou no mundo para nos consolar, aquele que ficou no mundo para nos convencer que somos pecadores, aquele que ficou no mundo para nos fortalecer, para aumentar a nossa fé, para nos batizar com os dons para ajudarmos ao próximo. Nessa hora convidamos a Ti, ó Santo Espírito, a se fazer presente em nosso meio, a falar conosco através desse devocional, mesmo que por um curto tempo, o Senhor venha profundamente nos mergulhar na grandeza da Tua presença e nos fazer entender o que o Senhor deseja das Tuas servas, dos Teus servos, para fazer neste mundo. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder Te servir. Toda honra e glória seja dada a Ti. Amém? Glória a Deus. A gente entra aqui num ambiente tão bom quando estamos de olhos fechados fazendo uma oração, não é verdade? Então vamos lá, pega a sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fica logo ali depois dos Evangelhos. E a gente vai fazer a leitura a partir do 36 ao 43. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Dorcas. Amém? E havia... vamos nos atentar ao versículo do dia, o versículo 40, tá bom? 40 é o versículo do dia. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzindo se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo lavado, aí a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, esse é o versículo do dia, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Amém? Até aqui a gente vai. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido sobre toda a terra. Olha que coisa maravilhosa a gente vê aqui, e nós já vamos levando surra nesse momento. Porque a gente está vendo a história contando a ressurreição de uma mulher serva de Deus, uma mulher que se propôs a ajudar o próximo, possivelmente uma mulher bem-sucedida, que a palavra mesmo vai dizer que ela dava túnicas, roupas aos necessitados, que ela dava esmola aos necessitados, que ela cuidava dos necessitados. O que mais nos alegra em ouvir essa palavra, mas também nos constrange, é porque a gente inventa tanta desculpa nesse mundo. Vocês já prestaram atenção nisso? Quantas desculpas a gente inventa para não servir ao Senhor, para não ir à igreja, para não fazer a obra, para não carregar uma Bíblia, para não dar uma paz ao irmão, para não arrumar confusão com homens. E acaba esquecendo que está fazendo uma bagunça
aonde deveria estar tudo arrumado, que é na presença do Senhor. Tem gente que faz um reboliço de tanta desculpa para não servir a Deus, que você fica até constrangido em ter que pedir para ela fazer alguma coisa para a igreja, para a vida de alguém. Tem muitas coisas que a gente sempre vê acontecendo e entristece o coração. Aqui a gente vai ver uma mulher. A Bíblia não vai dizer quantos anos ela tinha, não diz se ela tinha família, mas o que a Bíblia destaca e faz questão de trazer aqui, é interessante que Deus ele não olha quem é a sua casa, sua família, o seu parentesco, a sua fonte de renda. Olha o que a Bíblia faz questão de destacar sobre Dorcas. Dorcas era cheia de boas obras e de esmolas que faziam. Olha o que lá na frente vai dizer novamente. E as viúvas a rodearam chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. A gente percebe o quanto o Espírito, ao inspirar a escrita desse livro, ele faz questão de destacar aquilo que é essencial para Deus, que é aquilo que nós somos, não aquilo que temos. Não a família, o nome. Tem tanta gente que se sente grande por causa de um sobrenome, que se sente superior ao outro por causa de um sobrenome, por causa de uma conta bancária. Mas deixa eu te dizer que no reino de Deus, esse tipo de coisa não existe. A própria palavra vai nos dizer que nós somos todos iguais. Olha que é interessante, e eu sempre gosto de falar sobre isso. Lá no princípio, a gente vai ver Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança. Quando eu faço essa leitura, eu paro muitas vezes e eu gosto de olhar fotos, eu gosto de olhar para as etnias, eu gosto de olhar para as variáveis de povos que existem no nosso planeta Terra. E aí eu paro para observar, mas como é possível, Pai, sermos a imagem e semelhança do Senhor se somos todos tão diferentes? Até o gêmeo é diferente um do outro. Como pode sermos imagem? Como és o Senhor? Isso é a gente olhar para a obra e querer conhecer o Criador. A mesma coisa aqui com Dorcas. Dorcas é conhecida pela obra dela. E quando ela é apresentada a Pedro pelaquilo que ela faz. Sabe quando a gente tenta convencer alguém apresentando as nossas qualidades, apresentando, quando você vai numa apresentação, numa palestra em algo, o que é que se diz quando está chamando a pessoa? Não é apresentando as obras dela, o que ela faz, o que ela já fez, aonde ela já estudou, por onde ela já passou, se já escreveu um livro, apresenta-se a pessoa ali. Porque o público, quem vai estar ao redor, quem vai parar para ouvir, quer entender o que essa pessoa tem de especial, que eu preciso parar para ouvir. E quando Pedro ele chega na casa de uma morta, a palavra vai dizer que Tabita estava morta. E Pedro chega. E sabe, Deus ele vê todas as coisas. Então aquelas mulheres que estavam ali ao redor sabem que Deus viu o que Tabita fazia. Mas Pedro não, porque Pedro é humano, Pedro é homem, ele não consegue ver além do que nós podemos também ver. E aí quando Pedro entra, as mulheres vêm mostrar as boas obras, apresentar aquilo que Dorcas fazia, tentando convencer Pedro de trazê-la de volta, tentando convencer Pedro que era uma injustiça aquilo ali ter acontecido. Agora vamos para nós. O que a gente pode tirar de lição sobre isso daqui? A primeira pergunta é: o que você tem feito? Hoje não vai ter aquela anotação, vai ter, na verdade tem anotação, mas dentro das lições aqui você vai anotar e você vai se perguntar. A primeira pergunta que eu fiz para mim, quando eu fui ministrada por esse devocional, por essa palavra aqui no meu devocional, foi: o que você tem feito? Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. O que você tem feito? Segundo, sirva com o que você tem.
A gente fica querendo o melhor. Sabe quantas desculpas eu já ouvi de pessoas para ir para a igreja? Quando eu tiver melhor, eu vou. Quando eu tiver o que apresentar no altar, eu vou. Quando eu puder fazer alguma coisa pela igreja, eu apareço. Vocês já ouviram muito isso também? Ei, mas deixa eu te dizer que não importa, para os olhos espirituais, é a mesma coisa de quando Pedro chegou na casa dessa mulher. Vamos trazer pra gente aqui, isso aqui é muito forte. A palavra vai dizer que nós nascemos e morreremos, amém? Então, o que no reino espiritual está vendo sobre essa humanidade que aqui está pecadora, condenada, é que nós somos como os mortos. Estão todos ali. Como a Dorcas está aqui. Vamos nos imaginar dessa forma. E aí Jesus está vindo, porque mandaram chamar. A gente clama e ele vem, amém? Deus, ele envia Jesus, porque ele sabe que a gente ia precisar de um Salvador. Ele envia Jesus. Só que aí é onde vai entrar nós. Ele vai chegar. E aí eu te pergunto, que obras ele vai encontrar em você? Que tipo de obra você tem feito para ser merecedora da presença de Jesus? A graça ele dá a quem ele quer. A salvação ele vai salvar quem ele quer. Mas atrair pelas obras é preciso. A gente precisa fazer para a gente ser enxergado, para a gente ser alcançado pela graça. A gente precisa das obras para sermos notórios. A gente precisa das obras para resplandecer o Espírito Santo em nós. Porque do que adianta você dizer que é batizado em Espírito, que você é uma pessoa boa, mas você não faz boas obras, você não se posiciona, você não se levanta, você não faz nada por ninguém, você não ajuda, você não doa, você não abençoa, você é negativa, só fala ruim. Até uma palavra positiva para alguém é algo solidário, é uma ajuda. É aquele velho ditado, se você não tem o que fazer, não faça, fique quieto, guarde a língua. Se é para falar besteira, engula a saliva, fica para tu o veneno. É as boas obras que vai fazer notória a sua existência nesse mundo. Sabe como é que Deus identificava o homem quando ele escolhia e ungia? Segundo o seu coração. As obras que nós vamos fazer, ela jorra do nosso coração. O que a gente vai fazer nesse mundo vai sair do nosso coração. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, se a gente tem o Espírito Santo, a Dorcas, ela era crente. A palavra não faz questão de trazer, ela quer que a gente mergulhe nessa história. Dorcas, ela era crente e ela viu uma oportunidade em ajudar pessoas. Então, ela costurava para essas mulheres. Dorcas não tinha grandes ferramentas. Ela usou o que ela tinha. Você tá aí dando desculpa todo dia para não fazer nada, para não se posicionar, para não se colocar como serva do Senhor, dizendo que não tem ferramentas, que não tem argumentos, que não tem material. Para com isso, para de dar desculpa. Sabe, eu tenho o maior orgulho da obra que Deus tem colocado na minha vida, porque tem me ensinado muito. É cansativo, sim, é muito. Mas é bom. É bom saber que eu não tinha nada, que eu não tenho nada. Mas a ferramenta que eu preciso vem de lá. E o meu coração, ele encontra. Ele é notório ao Senhor, porque o Senhor me usa. Então, ele é notório ao Senhor. Porque desde quando o Espírito Santo entrou, que ele fez uma limpeza, que ele chegou, eu vou pedindo para que ele me limpe e para que ele me ajude a fazer boas obras. Gente, falar em boas obras não significa que você vai agradar todo mundo. Vai ter pessoas que vai te odiar exatamente por causa das boas obras. Isso a gente já sabe. Jesus foi odiado pela maior de todas as obras. Jesus foi apedrejado, morto, crucificado, apedrejado não, chicoteado. Por causa da maior de todas as obras. Você acha que quando você estiver fazendo a boa obra não vai levantar um invejoso? Não vai levantar um filho de Satanás?
Não vai levantar uma pedra de tropeço? É claro que vai. Mas deixa eu te dizer, siga firme. Continue fazendo, porque ainda cansada, enferma, morta, a tua obra está sendo reconhecida por Ele. E é Ele que determina aonde começa e aonde termina a sua história. Amém? Escute, Dorcas estava morta. Foi colocada lá em cima, pelos olhos da fé. Ali era onde velava. Gente, o quarto de cima, porque eu não vou me aprofundar em história, mas o quarto de cima era onde eram velados os corpos nessa época. Então ela está lá, no lugar sendo velada. E aí o poder chega. No nosso tempo, Jesus chega. E aonde tinha uma coisa morta, onde tinha uma coisa que aos nossos olhos parece perdida, Deus olha e levanta. Deus olha e ressuscita. Eu não sei o que Ele vai ressuscitar hoje na sua vida, mas eu tenho certeza que pelo menos o espírito de preguiça está batendo por retirada aí agora. Expulsa daí. Expulsa, expulsa, expulsa mesmo. Para de dar desculpa. Levante e sirva. Faça com o que você tem nas mãos. Com a ferramenta que você tem nas mãos. Ah, missionário, eu só tenho 5 dedos. Eu não tenho nada, nem anel eu uso. Então essa é a sua ferramenta. Vai lá e faz. Eu vou fazer o quê? Estende a mão que o Espírito Santo faz acontecer. Amém? Olha o que Pedro faz. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Gente, Pedro não podia fazer nada. Pedro olha para aquela mulher morta e ele vai se compadecer dela. Ele vai fazer o quê? Orar para quem pode fazer. Aí você está aí, querendo fazer uma boa obra, querendo fazer algo, querendo ajudar alguém e simplesmente não usa a ferramenta. Que ferramenta era que Pedro tinha para ajudar Dorcas? Joelho, oração, ação, atitude, compaixão. Pedro teve compaixão daquelas pessoas que disseram: olha como importante Dorcas é para mim. E ele foi ao Pai. Eu posso imaginar uma oração linda de Pedro, apresentando as obras de Dorcas, como se o Senhor já não conhecesse. Mas eu imagino Pedro orando e intercedendo: Senhor, lembra-te de quem é a tua filha. Olha, Pai, as boas obras que ela fez nesse mundo. Missionário, e por causa disso ela foi salva. Gente, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Jesus. Mas as obras atraem a presença do Espírito Santo. Ele não divide lugar com a iniquidade. E quando a gente faz as boas obras, nós não vamos nos limpando. E aí nós vamos abrindo espaço, permitindo que Ele entre e faça morada. Amém, igreja? Amém, povo? Eu já estou quase pregando, vou encerrar. Mas é isso, é porque essa mensagem aqui é muito grande, é muito... Apesar de ser pequena na leitura, mas ela fala muito. E eu já nem falei aqui o que eu queria mais, já mudou até o roteiro, porque o Espírito Santo quer falar outra coisa para você que vai estar aí assistindo. Mas é isso, pare de dar desculpa, sirva com o que tem, faça por amor a eles e a Deus. Faça sem plateias. Não espere plateias, não espere ser aplaudido, não espere receber um muito obrigado, somente faça. Quem está lá está vendo tudo e na hora certa Ele vai mandar o servo, Ele vai mandar a provisão, Ele vai ressuscitar aquilo que parecia morto, aquilo que parecia impossível. Deus devolve a vida. Parecia impossível para aquelas mulheres ter de volta aquela que abençoava a vida delas. Mas Pedro entra, fecha a porta, dobra o joelho, ora no secreto. E o Espírito Santo, com total autoridade, usando a boca de Pedro, diz: Tábita, levanta-te. Em obediência, ela levanta-se e é ressuscitada. Amém? Então que hoje você se permita ser ressuscitado pelo Espírito Santo. A essência do primeiro amor seja ressuscitada em você.
a essência e o prazer de servir a Deus seja ressuscitado no seu coração neste dia. Que você não se esqueça que veio a este mundo para servir e é por isso que precisa ressuscitar em você a vontade de servir ao Senhor. Amém? Então, se essa mensagem fez algum sentido para você, se vai fazer sentido na vida de alguém, então envia ela para alguma pessoa. Envia ela para alguém. E vamos crer. Gente, essa mensagem geraria inúmeros textos, contextos diferentes, várias ministrações diferentes, mas essa foi a direção de hoje. Que a gente pare de dar desculpas, que a gente sim invista nas boas obras, que a gente sim insista em fazer as boas obras, não porque seremos salvas por ela, mas porque nos tornaremos boas pessoas, nos tornaremos pessoas queridas, que quem vai estar ao nosso redor não quer sair de perto. Ainda que morto, eles orarão e crerão que o Senhor vivificará. Então que a gente possa ser um pouquinho dessa pessoa. Mas lembre-se, não espere plateia, não espere agradecimento, não espere que todos gostem. Amém? Então é isso, fica com Jesus e eu te vejo aqui amanhã neste mesmo canal.